Seja bem-vindo ao canal católico A Palavra de Vida. Meu nome é Marcelo Hatakeyama, sou catequista das mídias sociais e da internet. Desde já eu venho pedir o seu apoio. Dá um joinha nesse vídeo e se inscreve no nosso canal se você não for inscrito, tá? Fazendo o favor. Muito obrigado. E vamos para o vídeo de hoje. Sejam bem-vindos à Escola da Fé Cristã. O Senhor Jesus Cristo é o professor e todos nós somos os seus alunos. Vamos ao vídeo de hoje. Tobias, um livro deuterocanônico. Vamos assistir o vídeo de hoje. Bom dia, irmãos e irmãs. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal católico A Palavra de Vida. Pois é, irmãos e irmãs, antes da gente entrar no tema principal, que é o livro de Tobias, a introdução, antes a gente, porém, tem que conhecer outros conhecimentos, ter outros conhecimentos a respeito dos livros envolvidos nesse vídeo de hoje, tá? Primeiramente, vamos ver aqui o que são os livros protocanônicos e os livros deuterocanônicos. Então, a pesquisa que eu fiz no livro A Igreja do Deus Vivo, das páginas 13 e 17, que vem falar o seguinte: as duas traduções do Antigo Testamento para o grego, foram feitas duas. Por quê? Foram inicialmente escritos em hebraico, porém foram depois traduzidos em grego para os judeus que foram morar em terras estrangeiras. Eles saíram da Palestina para morar em outros povos, que naquele tempo falavam em sua maioria o grego. O grego era a língua mais falada entre os outros povos daquele tempo. Então, houve a necessidade de haver uma tradução. A primeira tradução foi chamada Bíblia Esdrina, ou palestinense, que foi feita entre os anos 500 a 100 antes de Cristo. São livros escritos na Palestina, por isso é chamado de Bíblia Esdrina ou palestinense. Estes são chamados de protocanônicos, ou seja, a primeira lista canônica. Então, são os livros que foram escritos lá na Palestina, porém foram traduzidos para o grego. A segunda tradução foi chamada Bíblia Alexandrina, ou dos 70, porque foi escrita em Alexandria, no Egito, por 70 sábios. Então, são chamados de deuterocanônicos. E essa tradução aconteceu no ano 300 a.C. Deuterocanônico significa segunda lista canônica. E quais são esses livros deuterocanônicos da Bíblia? Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque, 1º e 2º Macabeus, os capítulos 10 a 16 do livro de Esther e os capítulos 3, 13 e 14 de Daniel, que é um livro profético. Tá? Então, esses livros são chamados deuterocanônicos. São os livros que têm no Antigo Testamento católico e não tem no Antigo Testamento da Bíblia protestante, tá? Porque a Bíblia católica do Antigo Testamento tem os protocanônicos, todos eles, e tem também os deuterocanônicos. Tem as duas traduções, tanto a palestinense como a alexandrina, tá bom? Então, nós temos a Bíblia mais completa. E todos esses livros do Antigo Testamento são canônicos, ou seja, são inspirados por Deus. Tá?
os concílios da igreja confirmaram a autenticidade da palavra de Deus mesmo, tá? E podemos confiar. Entendeu, irmãos e irmãs? Então, essa é a primeira informação desse vídeo. Então, irmãos e irmãs, aqui na Bíblia Pastoral, na página 501, temos duas introduções importantes. Uma é uma introdução geral dos outros livros históricos, porque tem os primeiros livros históricos, tá? E tem os livros que vieram depois, vamos dizer assim, né? Então, chamados de livros históricos, e justamente são os livros deuterocanônicos, tá bom? Então, diz assim: os livros de Tobias, Judite, Ester e primeiro e segundo Macabeus foram um conjunto que não se encaixa na história antes do exílio e nem imediatamente após, tá? A rigor, só poderíamos considerar histórico o primeiro livro dos Macabeus. Tobias, Judite e Ester são novelas ou romances. Não refletem acontecimentos históricos. Querem mostrar situações típicas dos judeus da Palestina, né, que no caso o livro de Judite, ou fora da Palestina, que no caso é Tobias e Ester. Então, Tobias e Ester retratam a condição dos judeus, né, que moravam fora da Palestina, ou seja, no exílio talvez. No entanto, por trás da ficção, apresentam profunda análise da situação histórica e das possibilidades que os judeus encontraram em determinado contexto. Embora, então o que está dizendo aqui, irmãos e irmãs, que embora sejam do estilo literário, romance, né, ou novela, não quer dizer que aquilo tudo seja mentira, não, tá? É como se fosse uma grande parábola. Lembra quando Jesus contava as histórias, comparando o reino de Deus com situações do dia a dia dos judeus daquele tempo? Então, e é tudo verdade, né? É isso aí. Aqui é a mesma coisa, irmãos e irmãs. Embora sejam novelas ou romances, mas retratam a situação do povo que vivia naquele tempo, dos judeus que viviam fora da Palestina ou na Palestina, tá? Em determinada época histórica, tá? Continuando o texto. Embora não sejam histórias propriamente ditas, servem de modelo para analisar em profundidade certas situações reais. Os dois livros dos Macabeus apresentam os acontecimentos que desenvolveram entre os anos 175 e 134 a.C., tá? O primeiro livro dos Macabeus, mais sombrio e abrangente, relata os fatos a partir do ponto de vista mais objetivo e segue uma cronologia ordenada. Já o segundo livro dos Macabeus se limita a poucos fatos entre os anos 175 e 161 a.C., com a intenção de mostrar o significado religioso da resistência judaica. Seu estilo é de crônica elogiosa sobre os heróis da fé, mostrando as bases para uma reflexão sobre o martírio. Sim, porque o livro dos Macabeus, né, no caso aqui o segundo livro dos Macabeus, vai mostrar aqueles judeus que se recusaram a comer a carne de porco, né, forçada pelos gregos, né, porque os gregos queriam acabar com a religião judaica, então obrigavam eles transgredir a lei de Moisés, que era contra a carne de porco, então eles se recusavam a comer, entendeu?
Isso é uma forma aqui de resistência, tá bom? E por isso eles perderam a vida por isso. Então são, como se pode dizer, que são mártires do judaísmo, né? É isso aí. Agora vamos para a última parte desse vídeo, que é falar justamente da introdução ao livro de Tobias. Agora a introdução ao livro de Tobias, que tem um título assim, ainda na página 501. O justo é semente de esperança. O livro de Tobias foi escrito pelo ano de 200 a.C. Apesar das aparências, não conta uma história real, pois os acontecimentos aí descritos dificilmente se enquadram na história desse período. O livro pertence ao gênero sapiencial e é uma espécie de romance ou novela destinado a transmitir um ensinamento. O autor está preocupado em apresentar o exemplo de um judeu justo e fiel a Deus, mostrando que a verdadeira sabedoria, caminho para a felicidade, consiste em amar a Deus e obedecer à sua vontade, mandamentos. Aconteça o que acontecer. Para que foi escrito este livro, sabemos que nesse tempo o Império Grego, dominava todo o Oriente Médio, inclusive a Palestina. Além do domínio político e da exploração econômica, os povos dominados sofrem também a influência da cultura, religião e costumes gregos, ficando ameaçados na própria identidade. É precisamente com a identidade do povo judeu que o autor, ou seja, o escritor, está preocupado, principalmente dos que vivem fora da Palestina. Por isso, o livro procura estimular e fortalecer a fidelidade e confiança, levando-os a redescobrir e valorizar a fé, tradições e valores de Israel. A finalidade do livro, portanto, é ensinar. Destaca-se, entre outras coisas, a descoberta da providência divina na vida cotidiana, que no caso simbolizado pela ajuda do anjo Rafael, que nesse livro aparece o anjo Rafael. E a fidelidade à vontade de Deus, à lei, e a prática da esmola, o amor aos pais, a oração e o jejum, a integridade do matrimônio e o respeito pelos mortos. O autor mostra, sobretudo, que o homem justo não vive sozinho, está sempre acompanhado e protegido por Deus. Olha só que coisa linda o livro de Tobias, né? É isso aí. E Deus também não nos abandona, gente, nem nos momentos difíceis. Ele está sempre ao nosso lado, dando força e direção. E aquilo que a gente não pode alcançar, Deus alcança para a gente. Amém? Amém. Obrigado por você ter assistido esse vídeo até o final e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até o final. Se você ainda não deu o joinha nesse vídeo, por favor, dá um joinha nesse vídeo, tá? E se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito. Muito obrigado. Até o próximo vídeo, gente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.